Le Pen, ela está já praticamente com a tornozeleira eletrônica, não é? Ela vai cumprir pena. Acredito que ela pegou 4 anos de prisão e 2, eu acredito que ela possa cumprir com tornozeleira, mas talvez 2 ela não escape. Le Pen foi condenada, tornada inelegível, não por tentativas comuns à extrema-direita, como aqui no nosso caso. Ela está se tornando inelegível por uma por uma questão comum também na extrema-direita, que é a corrupção. Ela fez mau uso de recursos públicos, ela desviou recursos públicos enquanto deputada e ela foi condenada. Veja, é interessante que o juiz, ele não se fez de rogado. Ele não só aplicou a lei, como ele ainda justificou o fato da pena atingir 2027, ou seja, torná-la inelegível é uma questão que ele ele teve a pachorra de enunciar isto como uma medida de profilaxia em relação à presidência do país. Não é interessante? Porque, veja, se ele condena e não torna inelegível, ela poderia acontecer como o Trump. Ele foi condenado e se tornou presidente dos Estados Unidos. E ele falou que uma pessoa condenada em primeira instância não pode ser presidente. Então, já para não ser, ele condenou e estendeu a pena também aos direitos políticos. Isso é significativo, né? Porque isso mostra que a eleição do Trump está servindo de lição para outros países, cuja legislação se assemelha, não é? Os países que vêm do âmbito da ordem liberal, mais antigos, alguns deles têm esta cláusula. O sujeito é condenado por crimes variados, mas esses crimes não implicam a perda da cidadania enquanto uma pessoa que pode se eleger. Os Estados Unidos têm uma legislação tão complicada que há casos em que você não pode votar, mas pode ser votado. Você perde o direito de escolha, mas não perde o direito de ser escolhido. E na França tem essa possibilidade de você, como nos Estados Unidos, de você efetivamente virar um sujeito condenado na presidência. Nós tivemos um caso assim no Brasil, que não é o mesmo, mas é semelhante, que foi o caso do Bolsonaro. Você ser presidente da República implica você ser chefe das Forças Armadas. E o Bolsonaro havia sido expulso do Exército. Não foi expulso, ele foi reformado. A reforma é uma expulsão branda. Então, veja como a legislação, às vezes, abre brechas para as pessoas ocuparem cargos os mais altos da República, pulando uma série de condenações que elas tiveram na justiça comum ou na justiça superior. Então o juiz aqui, no caso da Le Pen,
ele foi assim, incisivo e não ficou fazendo subterfúgios, não. Olha aqui, né? Aqui, ó. A condenação por ineligibilidade com execução provisória faz com que a medida entre em vigor mesmo que Le Pen recorra. A presidente do tribunal... é uma mulher. A presidente do tribunal, a Bénédicte Pertois, justificou a decisão citando, além do risco de reincidência, o impacto na ordem pública. Segundo ela, o fato de que uma pessoa já condenada em primeira instância possa concorrer à eleição presidencial representa um grave distúrbio à ordem pública. Então veja que o pai dela, que era muito mais radical do que ela, muito mais à direita do que ela, para você ter uma ideia, né? E com quem ela rompeu, inclusive porque, de certo modo, né, a Le Pen, como mulher, tentou incorporar as mulheres à extrema-direita, coisa que o pai dela achava que as mulheres tinham que ser incorporadas como eleitoras, mas jamais como lideranças ou como pessoas que podiam opinar, né? E justamente a filha dele se torna uma liderança. Então ela rompeu com o pai e transformou a extrema-direita num partido neofascista possível de exercer a sua verve legalmente. Mas mesmo assim, ela acabou tropeçando, e o tropeço é significativo porque este desvio de recursos públicos é um desvio que não é banal, né? Não é uma corrupçãozinha. Olha só, né? Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, é que o problema agora é a candidatura da extrema-direita, né? Não é o problema da candidatura. Quem que vai poder substituí-la como candidato na extrema-direita? Agora, você vê que é bastante interessante porque ela não vai perder o cargo de deputado. Não é interessante? Quer dizer, o juiz teve que aplicar uma pena no sentido de proibi-la de se candidatar em 2027. Ela não é mais elegível. No entanto, naquilo que ela foi eleita, ela vai poder cumprir, mesmo sendo uma pessoa que vai tomar uma tornozeleira eletrônica. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, né? A legislação inglesa, francesa, americana, toda aquela legislação que entrou para a ordem liberal através de revoluções liberais, elas são legislações que, como é que se diz assim? Elas são legislações que foram feitas historicamente. Historicamente quer dizer o quê? Você não tem uma elaboração para saber o que vai acontecer. Por quê? Porque o liberalismo está sendo inaugurado. O liberalismo, a democracia liberal está sendo inaugurada. Então, essas constituições velhas, elas não têm experiência democrática na qual se basear. Elas criam a democracia moderna. Por isso que elas são bem mais condescendentes, às vezes, do que as nossas, que quando foram feitas, já foram feitas através de assembleias constituintes que tiveram a experiência dos mais velhos.
Então, quando você vê a Constituinte de 1988 no Brasil, ela tem as pessoas falam, essa Constituição envelheceu, essa Constituição precisa ser mudada, os liberais, né, querendo destruí-la. Mas ela não envelheceu, ela é novíssima e ela é bem feita exatamente porque a Constituinte de 88, os deputados tinham já 200 anos, né, 200, 300 anos de democracia na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma Constituição que já nasceu a partir de uma experiência democrática existente na humanidade. Enquanto que as democracias mais velhas não tinham experiência. Por quê? Porque a experiência da democracia tinha sido aquela antiga, de Atenas, que não vale para o mundo moderno, porque ela era numa sociedade escravista, sem capitalismo, sem discussão de minorias, sem a discussão dos direitos de minorias, e etc, etc. Então não era uma experiência que se podia copiar. Então a democracia nesses velhos países, ela entrou às cegas, criando a experiência democrática. E são países que não mudaram a sua Constituição. Então, às vezes a gente faz uma série de elogios, né? Porque a França, porque não sei o que tem, a Inglaterra, porque Estados Unidos. E aí você vai ver que a nossa experiência é melhor em termos legislativos, porque bebeu de uma fonte que passou pela experiência. Tanto é que nós conseguimos, através da nossa legislação, segurar a besta Bolsonaro muito mais rápido do que em outros lugares e, obviamente, de modo mais efetivo, eficaz do que se pôde segurar o Trump. O Trump está eleito condenado. Ou seja, ele é o primeiro presidente que é presidente e condenado na justiça, porque não se previa essa possibilidade. Enquanto que no Brasil você tem essa possibilidade, já previsível. Bom, tá aí agora uma decisão importantíssima, gente, para o mundo todo. A França é um farol. A França é um farol da ordem democrática liberal, da ordem republicana. Ela não tem mais, né, aquilo que se tinha no passado, quando ela era, digamos assim, a dona cultural do mundo. Mas o que se faz na França tem reflexos no mundo todo. Então é espelho para a Itália, é espelho até para a Grã-Bretanha, é espelho pra caramba na Alemanha e é espelho também na Rússia. Tá? Fora, né, o norte da África e o Oriente Médio também. A França ainda tem esta capacidade do que acontece lá ser divulgado como alguma coisa a ser pensada. Então, esta reação da ordem do judiciário mesmo, né, em relação a Le Pen, é um passo que vai repercutir mais, é claro, do que o passo nosso, que talvez seja muito mais significativo do ponto de vista das consequências, né? Que lá tira-se a Le Pen. Aqui, se condenar, vai condenar um monte de gente. Pelo menos 11 vão de embrulho com o Bolsonaro. Tá? Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta.